Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero aqui colocar para a gente estar assistindo um vídeo que eu achei muito forte, muito interessante, e eu super recomendo você assistir até o final. O que essa missionária vai falar é muito grave, é muito sério e é um alerta para todas as igrejas brasileiras do século 21. Assista aí comigo, logo após o vídeo eu vou deixar um pequeno comentário. Teve um cara aqui em Foz do Iguaçu, vou te contar aqui. Teve um cara que ele veio aqui pra Foz, um pastor amigo meu me ligou e falou assim: pastora, ele quer muito aí pregar na tarde da bênção e tal, e nos falou, eita, recebe ele aí na igreja e tal, e por consideração ao pastor, teve duas situações, por consideração ao pastor, eu peguei e falei assim, então tá bom. Quando ele chegou, ele veio conversar comigo, ele já veio com aquele jeitão meio assim estranho, assim, eu já achei meio... Aí ele se apresentou como pastor presidente de uma tal igreja, lá pra banda ali onde tem o porto, no Paraná ali, como que é? Qual? A cidade, esqueci agora. Paranaguá? Paranaguá. E falou, aí eu achei estranho, eu falei, como que um pastor presidente de tal denominação vai querer pregar aqui? Achei estranho. Achei estranho. Na hora, quando ele vai lá pro altar e vai ministrar lá e tal, eu tinha o telefone de um pastor aqui de Foz, que era muito meu amigo, que faleceu de câncer, e eu mando mensagem pra ele, eu falei, pastor, tem um pastor fulano de tal dizendo que é presidente da igreja de vocês lá em Paranaguá. Eu falei assim, eu tô achando muito estranho, por isso que eu tô mandando mensagem pro senhor. Só que ele trabalhava lá numa determinada loja, e ele me respondeu depois do culto, logo depois do culto. No inteirinho desse culto, esse cara começa e revela e não sei o que, e fala CPF, não sei o que, e aquilo não me dá paz, não me dá paz, não me dá paz. Terminou o culto, eu terminei o culto, cortei aquele culto, terminei, e depois ele vem conversar comigo, e eu corto ele. Porque algo não desceu. E ele percebe. Nisso, porque essas pessoas do mal, essas pessoas, principalmente falso profeta, você nunca vai ver ele com pobre. Ele sempre vai estar com pessoas que podem oferecer alguma coisa para ele. Sempre, sempre. Sempre vai querer sentar com pessoas que podem oferecer alguma coisa. Nisso, uma irmã que estava passando por um processo de divórcio, pega e vai pedir oração para ele e fala assim para ele assim, que o marido não queria dar nada, que a única coisa que ele deu foi um cheque de 40 mil reais, daí ele falou assim, mas e esse cheque? Tá em casa. Ela fala assim. Ele enrola, ele falou, posso ungir a tua casa? Posso ir lá na tua casa, ungir a tua casa? Termina o culto, esse cara vai. Aí, só que eu não vejo, Magnus, não vejo. E nisso, o pastor Gomes vai e me liga. E ele me liga e fala, pastora, liguei agora pro pastor fulano de tal, lá de Curitiba, e esse cara, ele foi excluído da nossa convenção por conta disso, disso, aquilo. Eu falei, meu Deus. E ele tá onde? Eu falei, pastor, eu nem sei pra onde que ele foi. Aí eu ligo pro pastor, meu amigo que falou, eu falei, pastor, como que o senhor traz um cara desse sem saber da história? Olha o que eu... Daí ele falou, não, mas não sei o que. Eu falei, mas Deus usou do cara. Eu falei assim, escuta, quem disse que é Deus que usa? Não, eu falei, é o diabo que usa esse cara. Eu não acredito que Deus vai usar um cara, entendeu? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, os falsos profetas fariam descer fogo no céu. Fogo do céu. Eu falei, esse cara tem espírito de engano. E esse pastor ficou chateado comigo. Ficou triste comigo. Eu falei, então Deus vai mostrar pra você. Terminou o culto, mas não deu muito. Eu acho que eram as 8 horas da noite, meu telefone toca. Essa irmã me contando, escute só o que esse cara fez. A mulher me liga, que diz que ele começa a ungir a casa dela. E unge. Ele tava procurando o cheque. De repente ele fala assim, eu vou no teu quarto. E ele começa a ungir. E ele, eu vou ungir o teu guarda-roupa. Ele começa a tirar as roupas da mulher. Quando ele começa a tirar a roupa do guarda-roupa da mulher, a mulher se liga. E ela percebe algo estranho. Ela manda uma mensagem na hora por mão dela. Porque tava esse cara e mais um. Vem aqui em casa urgente, porque tem um ladrão aqui. Assim ela falou. E ela percebe quando ele coloca o cheque dentro do terno. Escuta isso. Nisso, quando ele terminar, irmão, agora eu vou embora. Não, espera aí só um pouquinho pra fazer um café. Não, espera só um pouquinho. Eu vou fazer um café, pastor. Como é que você vai sair assim rápido? E nisso, ela tava dando tempo do irmão dela chegar. O irmão dela chega armado. Chega armado. E fala assim, o que tá acontecendo aí? E daí ela pega e fala. Quando ela fala, ele dá um cacete naquele cara. E tinha que sovar mesmo. Sabe? Que comigo é assim. Essa gente tem que ser presa, denunciada, ir pra polícia, ir pra cadeia.
Entende? Eu tô muito feliz que teve uns aí que andou indo pra cadeia agora por esses dias. Meu Deus do céu. Queridos, como vocês puderam ver, é um assunto muito forte. A experiência que essa missionária teve. E assim, irmãos, isso é algo que tem acontecido em muitas igrejas. Esse tipo de pregador é o pregador favorito de muitas igrejas, de muitos públicos. Pregadores que não têm base bíblica, não pregam a palavra, não pregam o evangelho de Cristo, não pregam a cruz de Cristo, mas são pregadores usados por outro espírito e não o Espírito Santo. Esse espírito que tem operado na vida de muitas pessoas, de muitos pregadores, é um espírito de adivinhação, o mesmo espírito que Paulo repreendeu, um espírito que dá lucro, que dá dinheiro para o sistema. Isso. São os espíritos que têm se infiltrado dentro das igrejas. São pessoas que revelam CPF, revelam o teu RG, revelam o nome da tua rua, revelam o nome da tua família por inteiro, mas não revela aquilo que tem que ser revelado. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho que te confronta. Porque Jesus foi quem disse que quando o Espírito Santo viesse, ele que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, que espírito é esse que tem operado pela boca desses profetas que não te confronta, que te abençoa e te deixa permanecer no teu pecado de estimação? Esse espírito que não te confronta, que não mostra o teu pecado, que não mostra, aponta para o juízo e para a justiça divina, mas que deixa você permanecer da forma que está, apenas promove um espetáculo bom de se ver, mas você sai do culto e continua com a mesma vida, vivendo a mesma história, entrelaçado nos mesmos pecados. Esse espírito não é de Deus. São os falsos profetas que têm se infiltrado dentro das igrejas e têm destruído as igrejas do Senhor Jesus. E o que mais me deixa chocado, irmãos, são pastores de igrejas e que são coniventes com esses tipos de pessoas. Pastores que se associam com esses falsos profetas, que fazem aquela velha campanha do envelope, a campanha de 3 dias. No final, arrecada aquele dinheiro, usa o truque da idade e tal, faz aquele malabarismo todo, arranca dinheiro da igreja e no final divide com o pastor. Tem pastor que sabe, irmãos, tem pastor que sabe que pregadores usam aplicativos para revelar, mas ainda assim trazem para dentro das suas igrejas para pegar para o seu rebanho. Pastores que não têm compromisso com o rebanho de Cristo vai pagar um alto preço, se não na terra, mas no juízo final, no inferno, sim. Muitos pastores irão para o inferno, porque têm brincado com o rebanho de Deus, têm vendido o rebanho de Deus, tem tratado o rebanho de Deus como mercadoria de compra e venda, de troca. Vai pagar preço, vai para o inferno, vai amargar uma eternidade fora de Cristo. E você que é líder, você que é pastor, não seja conivente com esse tipo de pregador. Traga para colocar no seu altar, no seu púlpito, pessoas que têm referência, vida no altar e que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Um evangelho de poder, um evangelho de milagres, um evangelho que confronta, um evangelho que fala sobre transformação de vida, sobre novo nascimento. Não um evangelho espetaculoso, o mesmo evangelho que Herodes queria ouvir, porque a Bíblia vai dizer que Herodes se alegrou quando viu Jesus porque queria ver um milagre. Queria ver um sinal. Ele queria um Jesus que criasse um espetáculo para que ele ficasse vislumbrado. Não. Jesus ele não veio fazer espetáculo para ninguém. Jesus veio pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos e abatidos de coração, proclamar liberdade aos cativos e o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Você viu o que aconteceu no vídeo? Você viu o que esse estelionatário da fé estava fazendo? Se aproveitou da fragilidade de uma irmã que estava ali em um processo de dificuldade, de fragilidade emocional, para entrar dentro da casa da irmã. Ela sabia que ela tinha um cheque e esse pastor estava furtando o dinheiro da irmã. Esse falso pastor, melhor dizendo. Entrou dentro da casa da irmã. Muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Ah, mas profeta, mas profetiza. Meu Deus, foi na igreja, fez o céu descer, fez o alvoroço todo. Não importa. Tem que ser homem de Deus, tem que ter característica de homem de Deus. Se a gente que está buscando, se consagrando, se dedicando, subindo um monte, jejuando, orando de madrugada, Deus não está operando dessa forma, aí chega um cara com a vida duvidosa, com um testemunho dúbio, cai de paraquedas e a gente só porque viu pregar uma vez, viu acontecendo algo gerado pelo próprio Satanás, pelas trevas, e a gente já quer apontar, colocar o dedo e dar como referência. Toma cuidado que você toma como referência. Talvez você está indicando um salafrário, um mercenário, um fraudulento, um mentiroso, um falso profeta. Indique aquele que realmente você tem certeza do caráter. Caráter de homem de Deus não é manifestado quando ele está pregando. Caráter de um verdadeiro homem de Deus é identificado na forma que ele está vivendo.
em Cristo. Testemunho dos de fora, testemunho dos de dentro. Bom, então é isso o recado que eu quero deixar para vocês, a reflexão que eu quero deixar para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, propaga para outras pessoas aí que precisam desse tipo de conteúdo para abrir os seus olhos e alertá-los. E nós estamos na última hora e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.